Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área, mais uma vez aqui para gravar mais uma videoaula para vocês. E hoje o tema da nossa aula é o procedimento de jurisdição voluntária para abertura e cumprimento de testamentos e codicílios. Lembrando que a gente está tratando sobre a ótica do processo, sobre o direito processual, e a gente está tratando aqui então, a gente vai tratar aqui então sobre o procedimento de abertura e cumprimento dos testamentos e codicílios. A gente não vai tratar aqui dos requisitos de cada um desses testamentos, que vai ficar lá para a parte do direito civil, lá para a matéria de direito sucessório, mais especificamente na parte ali de sucessão testamentária, tá certo? Que é uma disposição que são disposições do Código Civil. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre essas disposições em cada testamento, mas de forma mais breve, apenas para situá-los na matéria e apenas para que a gente possa ter uma leitura correta de como é o procedimento, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, feita essa primeira nota de esclarecimento, fiquem aí com o roteirinho de vocês na mão, que você já está com vocês, o Código de Processo Civil, o Código Civil, para ir acompanhando a nossa aula. Qualquer dúvida, basta mandar aí para a gente, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Nós temos 6 tipos de testamento. Nós temos os testamentos ordinários e os testamentos especiais. Os testamentos ordinários são o testamento público, que está lá no artigo 1864 do Código Civil, testamento cerrado, fechado ou místico, né, são sinônimos do testamento cerrado, que está disposto lá no artigo 1868 do Código Civil, o testamento particular, que está lá disposto no artigo 1876 do Código Civil, tá? Esses são os testamentos ordinários, tá bom? E nós temos os testamentos especiais, porque são feitos de forma especial, tá bom? Esses testamentos especiais é o testamento militar, aeronáutico e marítimo, tá? O testamento marítimo está regulamentado pelo artigo 1888 do Código, o aeronáutico pelo artigo 1889 do Código e o militar pelo artigo 1893 do Código Civil. Todos esses artigos aí do Código Civil e não do Código de Processo, tá bom? Então, pessoal, quando eu for falar de cada um desses, do procedimento de cada um desses testamentos, eu falo um pouquinho como funciona para testar, para fazer esses testamentos, tá? Mas sempre de uma forma um pouco mais breve, porque o nosso foco aqui é o procedimento e não o direito material, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós precisamos entender e saber no procedimento de abertura e cumprimento de testamento é o seguinte, é que nesse procedimento o juiz ele não vai verificar as regras de direito material do testamento, ele não vai verificar ali o conteúdo em si do testamento. O que ele vai verificar na abertura do testamento, pessoal, é se o testamento cumpriu as formalidades legais. Tá? Então ele vai verificar se o testamento cumpriu suas formalidades legais, se tinha um número de testemunhas, se foi cerrado corretamente, fechado ali corretamente, tá certo? Então o que o juiz vai verificar são os requisitos formais e não as regras de direito materiais aplicáveis àquilo que ele escreveu, ou seja, o conteúdo em si do testamento não é objeto desse procedimento. O que não implica dizer que as partes interessadas, herdeiros, legatários, testamenteiros ou até credores não possam questionar esse testamento em um outro procedimento, num procedimento ordinário, tá? Isso não tem nenhum tipo de vedação. Pode-se fazer essa discussão de se o testamento é falso, se o testamento foi realmente escrito por aquele testador, em um procedimento comum, onde haverá toda a instrução probatória e possibilidade contraditória de ampla defesa, tá certo? Aqui nesse procedimento de jurisdição voluntária, é um procedimento onde o juiz vai verificar ali se há os requisitos formais, tá certo? E vai autenticar o testamento. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, esse testamento cumpriu os requisitos formais da legislação, então vou abri-lo e vou mandar que se cumpra, tá certo? Isso é o que o juiz vai fazer nesse procedimento, tá bom? Então esse é o nosso primeiro
essa é a nossa primeira nota processual para dizer o seguinte: olha, não se preocupem que nesse procedimento de jurisdição voluntária não se está discutindo se o testador podia ter testado todo o seu patrimônio ou não, tá? Até porque a gente sabe que, por exemplo, se ele tinha herdeiros necessários, ele só poderia testar 50%, ele não poderia testar os outros 50%, que é a legítima do seu patrimônio, tá certo? Agora, pessoal, isso é uma discussão que será feita no momento em que se for cumprir o testamento, em que for executar, melhor dizendo ali, o testamento, tá bom? Nesse momento de abertura, cumpre-se ao juiz apenas verificar o regramento formal desse testamento, se foi feito conforme as formalidades legais. E aí, cada tipo de testamento tem as suas formalidades legais, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A primeira situação nós vamos analisar aqui o testamento cerrado. O testamento, primeiro, outra coisa, quando a gente começa a falar aqui do procedimento, desse procedimento especial, ele está regulado lá no artigo 735 até o artigo 737 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, já fiquem ligados aí que a gente está falando aí do procedimento nesses 3 artigos aí, tá bom? Vamos falar primeiro então do testamento cerrado, pessoal. O que é? Então, antes da gente falar do procedimento, vamos dizer o que é esse testamento cerrado. Testamento cerrado, pessoal, que também é chamado de testamento místico ou de testamento secreto, ele é um testamento em que apenas o testador, apenas aquele que testa, é que sabe do seu conteúdo, é que conhece o seu conteúdo. E como é que funciona? O testador escreve esse testamento por ele mesmo, seja num computador, seja de forma manuscrita, depois pega esse testamento, leva até um cartório de notas, até o tabelião vai pegar esse testamento, ele vai verificar se aquela pessoa que está ali na frente dele está no pleno gozo das suas faculdades mentais, no pleno gozo dos seus direitos civis, e vai verificar se ele é aquela pessoa do testamento. Então ele vai verificar, essa pessoa que está na minha frente é a pessoa do testamento? Ok. Está em pleno gozo das suas faculdades mentais? Ok. Ele passa a escrever, a partir da última linha da escrita do testamento, ele passa a escrever o auto de testamento, que é apenas um documento para identificar que aquela pessoa foi até o tabelião num dia específico e pediu para que aquele testamento fosse então costurado, fosse então fechado, tá certo? E cumpre também ao testador levar 2 testemunhas. Então, o testador vai juntamente com 2 testemunhas ao cartório de notas, o tabelião verifica essas 2 situações, se a pessoa está em pleno gozo das faculdades mentais, se aquela pessoa é ela mesma que está ali na frente do tabelião para testar, e então ele vai proceder o auto o auto de testamento ali, vai ler aquilo que ele escreveu para as testemunhas e para o testador assina, as 2 testemunhas assinam, o tabelião assina, e depois esse testamento ele é fechado, ele é costurado, tá certo? Por isso ele é dito que é um testamento cerrado ou um testamento secreto, tá bom? Então vejam que nem o tabelião, nem as testemunhas sabem o teor do que foi escrito no testamento, tá certo? As testemunhas e o tabelião só sabem o que foi escrito ali no auto depois que o tabelião pegou aquele testamento do testador, tá certo? Depois que foi feito o fechamento, o cerramento do testamento, ele é devolvido ao testador, que vai guardá-lo, e quando ele falecer, isso será apresentado em juízo, e daí então começará o procedimento de abertura e cumprimento desse testamento, tá certo? E aí, pessoal, o testador pode ficar consigo e guardar esse testamento no lugar que ele queira, ou pode entregar para uma terceira pessoa da confiança dele para que guarde e, após a sua morte, apresente em juízo, tá bom? Então vamos lá, esse é o testamento cerrado. Como funciona o procedimento do testamento cerrado? É um procedimento relativamente simples que a gente vai ver agora. O procedimento é o seguinte: a pessoa que achou o testamento, ou a pessoa para quem o testador pediu para que guardasse o testamento, vai pegar o testamento e levar até o juízo, até a vara, até o fórum, tá certo? Vai levar lá na presença do juízo, né, do juiz, e o juiz vai verificar o quê? Primeiro passo, o juiz vai verificar se o testamento, porque é um testamento cerrado, lembrei vocês, fechado, costurado, então vai verificar se aquele testamento ele tem
alguma violação, ou seja, se tem algum vício externo, tá certo? Então, não tendo nenhum vício externo, estando lacradinho, fechadinho, estando cerrado, o juiz mandará abrir, tá certo? E aí ele vai entregar para o escrivão, tá? O escrivão vai abrir o testamento e vai ler em voz alta na presença do apresentante, daquela pessoa que apresentou o testamento, tá bom? Que pode ser um herdeiro, mas pode ser o testamenteiro, pode ser uma pessoa qualquer, tá bom? Uma pessoa que achou esse testamento, tá bom? E o juiz vai mandar ler, vai mandar fazer um auto desse testamento e dizendo onde é que ele foi encontrado, as condições que foi encontrado esse testamento, data e hora e motivo da morte do testador e a pessoa, o nome da pessoa que apresentou esse testamento. Ele vai fazer isso e depois que o fizer, ele vai, estando ali em termos então aberto e lido aquilo para o apresentante, ele vai mandar intimar o testamenteiro, tá certo? Depois de fazer essa leitura e abrir e fazer esse auto de abertura do testamento cerrado, então ele vai intimar o Ministério Público, para que o Ministério Público possa ouvir, possa se manifestar, e se não suscitar nenhuma dúvida, o juiz vai mandar registrar e arquivar o testamento e mandar intimar o testamenteiro para que o testamenteiro possa vir assinar ali a carta de testamenteiro para que ele possa fazer o quê? Fazer o cumprimento do testamento. Então vamos lá. Procedimento. A pessoa que encontrou o testamento cerrado ou aquela a quem o testador confiou vai até o juiz, entrega, o juiz verifica se não tem nenhum tipo de vício externo, se ele está fechadinho, bonitinho. Se tiver, ele manda o escrivão abrir, lê o testamento na presença do apresentante. Se tiver tudo certinho, ele faz ali o auto de apresentação desse testamento com a forma em que foi encontrado esse testamento, quem o entregou, a data do óbito aí do testador e depois disso manda ouvir o Ministério Público. Ouvindo o Ministério Público, não tendo nenhum tipo de dúvida aí, o juiz manda registrar e arquivar esse testamento, né, na vara e manda intimar o testamenteiro, que é aquela pessoa responsável por cumprir o testamento, para vir assinar o termo, tá certo? O termo de compromisso de testamenteiro. E essa pessoa, pessoal, em geral, ela é designada pelo próprio testador no testamento. Mas pode ser que o testador não tenha designado quem seria o testamenteiro. Se ele não designar quem é o testamenteiro do testamento que ele deixou, o juiz vai nomear um testamenteiro que poderá ser o cônjuge, um dos herdeiros, pode ser um testamenteiro judicial ou até mesmo um estranho idôneo, diz a lei. Ou seja, uma pessoa que não faz parte, não é cônjuge, não faz parte da herança, não é testamenteiro judicial, mas que é uma pessoa idônea, tá? É uma pessoa que tem a idoneidade moral para poder fazer o cumprimento desse testamento, tá bom? Então, lembrem disso, esse é o procedimento aí do testamento cerrado, tá bom? Vamos passar agora para o procedimento, pessoal, do testamento público, tá? O testamento público, pessoal, ele é o testamento mais, vamos dizer assim, o melhor testamento para efeitos de não ter algum tipo de vício, né? Por quê? Porque o testamento público, como é que ele é feito? Ele é feito no tabelião de notas, no cartório de notas, perante o tabelião, e no momento em que o testador vai até o cartório para proceder a feitura desse testamento, o tabelião já indica quais são as formalidades legais, quais são o regramento legal para que ele possa proceder àquele testamento. Então, é um testamento e fica arquivado lá no cartório. Então, a partir do momento que a pessoa falecer, pode-se fazer uma busca nos cartórios de notas do Brasil inteiro para saber se aquela pessoa deixou um testamento. Inclusive, isso é um dos requisitos para que se faça
o inventário. Quando vai se proceder o inventário, tem que se pedir uma certidão nos cartórios de notas do Brasil inteiro para saber se aquela pessoa deixou um testamento ou não. Ou seja, tem que pegar ali uma certidão negativa de testamento. Ou, se tiver um testamento, apresentar o testamento para que se possa cumprir, tá bom? E vamos lá. Como é que é então o procedimento do testamento público? O testamento público, basta que a pessoa pegue a certidão do testamento público, que é basicamente o testamento feito em cartório, já com a chancela do tabelião ali, apresente em juízo e o juiz vai mandar cumprir o testamento. E aí já procede o cumprimento. Então vejam que não tem aquela primeira parte do procedimento do testamento cerrado, que é a abertura, né? Porque o testamento público, como o próprio nome diz, ele já é público, tá? Se ele já é público, não tem que se proceder à abertura. Basta que se apresente, então se comece ali o cumprimento desse testamento, tá bom? Esse procedimento, essa entrega do testamento e o requerimento de início pode ser feito por qualquer interessado, cônjuge, herdeiro, testamenteiro ou credor, tá bom? Pode ser feito por qualquer uma dessas pessoas. E nesse tipo de testamento, não há que se falar em verificação das formalidades legais, porque isso já foi feito no momento da feitura do testamento. No momento em que foi lavrar a escritura pública de testamento, o tabelião já conferiu todas as formalidades legais e isso já foi feito. Então o juiz ele nem analisa essas formalidades, tá? Ele simplesmente manda cumprir, é o que diz a lei, tá certo? Ou seja, procedimento simples, simples, simples. Ah, professor, mas então por que eu preciso de fazer isso judicialmente? Porque a lei exige que se faça essa apresentação e o cumprimento de forma judicial. Tanto é verdade que você não pode fazer inventário de uma pessoa falecida, mesmo que todos os inventário extrajudicial, né, o inventário no cartório de pessoa falecida, que tenha, mesmo que ela não tenha herdeiros menores, mesmo que todos estejam de acordo, se tiver um testamento, tá bom? Porque se tiver um testamento, exige a lei que esse testamento seja cumprido judicialmente. Então, o inventário também deverá ser judicial, tá bom? Vamos lá, pessoal. Testamento, então, particular. Vamos falar um pouquinho agora sobre o testamento particular, que é a última forma de testamento aí ordinário, tá bom? Daqueles que a gente viu. O testamento particular é um testamento mais problemático que a gente tem dentre esses três que a gente falou, né? Por quê? Como é que funciona o testamento particular? O testamento particular, a própria pessoa que quer testar, o próprio testador, escreve de forma mecânica ou manuscrita o seu testamento. E esse testamento é guardado com ele. Ou seja, ele não vai até o cartório de notas para cerrar o testamento, para fechar o testamento, como é feito no testamento cerrado, e ele não vai até o cartório de notas para fazer o testamento público lá, tá certo? Então ele faz um testamento particular. Então ele é um testamento um pouco mais problemático, porque muitas vezes fica difícil saber se aquele testamento foi realmente feito pela pessoa do testador, pela pessoa falecida. Então é um testamento um pouco mais problemático vamos dizer assim, no dia a dia, para a gente poder ter um cuidado maior quando vai orientar os clientes, né? Ou quando a gente, eventualmente, nós mesmos quisermos fazer um testamento, tá certo? Então é um testamento um pouco mais problemático. E como é que é feito esse procedimento do testamento particular? Ele inicia-se com uma petição de publicação do testamento, que é requerido pelos herdeiros, o legatário, o testamenteiro ou o terceiro que é detentor do testamento, tá certo? E isso tudo está no artigo 737. E o que é o mais interessante que eu digo assim, processualmente falando aqui, pra gente é o seguinte: a pessoa que apresentou o testamento, então vamos lá, a pessoa faleceu, alguém encontrou o testamento lá nas coisas do falecido, vai pegar aquele testamento, vai levar pro judiciário, o juiz vai mandar publicar o testamento, vai mandar intimar os herdeiros que não apresentaram o testamento. Se todos os herdeiros apresentaram o testamento em conjunto, não precisa intimar ninguém. Mas se apresentou o testamento, deverá intimar
os herdeiros. Por que eu estou falando em intimar assim, pessoal? Porque, na verdade, não é uma intimação, é uma citação, né? Porque é o primeiro ato processual chamando alguém para intervir no processo, para poder ter conhecimento de um processo. Então, a lei fala em intimar, mas, na verdade, tecnicamente falando, não é uma intimação, é uma citação, tá bom? Então, mas só haverá essa citação, essa intimação, se houver a necessidade de intimar algum herdeiro que não apresentou em conjunto o testamento. Se todos apresentarem o testamento em conjunto, não precisará intimar esses herdeiros. Então, intima-se os herdeiros, né, entre aspas, que na verdade é uma citação. Depois disso, intima-se, e aí sim, o Ministério Público, para que possa fazer a sua cota ministerial, para que possa dizer ali sobre o testamento. Depois disso, se observados os requisitos legais e respeitado o contraditório, o juiz confirmará o testamento, tá certo, pessoal? Então vamos lá. A partir do momento em que foi apresentado, intima os demais herdeiros, depois intima o Ministério Público e, estando cumpridos os requisitos legais, o juiz manda cumprir o testamento. E aí, o cumprimento do testamento vai seguir aquela mesma modalidade que eu falei para vocês. Chama o testamenteiro assinar o termo de testamenteiro e daí, então, mandar cumprir o testamento, tá certo? Até aí, nenhuma dúvida. Tá vendo como os procedimentos são muito simples, né? Tem uma outra diferença aqui, mas também muito tranquilo, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os testamentos especiais. Então, pessoal, o procedimento dos testamentos especiais e também dos codicílios aplicam-se as regrinhas que a gente acabou de ver do testamento particular, tá bom? Então, da mesma forma que a gente faz o procedimento do testamento particular, apresentando, intimando os herdeiros, intimando o MP e depois o juiz mandando fazer o registro ali e o cumprimento desse testamento, é assim também que deve ser feito no testamento aeronáutico, militar, marítimo e também nos codicílios, tá bom? Aqui eu vou fazer, pessoal, só uma observação. O que é codicílio, professor? Codicílio, pessoal, é um testamento, vamos dizer assim, de menor monta. É um testamento mais simples, é um testamento que serve para o testador, para a pessoa que quer dispor alguma disposição de última vontade de uma monta patrimonial menor ou de coisas que não sejam de situações que não sejam situações patrimoniais relevantes, tá certo? Como, por exemplo, vou deixar minhas peças de roupa para uma determinada pessoa, ou eventualmente a situação eu quero ser cremado e não enterrado, tá bom? Então essas questões, eu quero deixar minha cachorrinha com fulano, essas questões são questões em que você pode fazer por meio de um codicílio, que é um testamento mais simples, tá? Um testamento um pouquinho mais simples do que essas outras modalidades que a gente viu, tá? Se tiver que dispor de patrimônio mais de maior monta, né, tem que fazer testamento, não dá para fazer codicílio. Então, codicílio, só para que o nome parece um nome um pouco feio, né? É um nome um pouco feio, mas para vocês poderem saber o que é, tá bom? E vamos lá, pessoal, só fazer aqui alguma observação em relação ao testamento marítimo, aeronáutico e militar de regras gerais. Esses testamentos, eles são especiais por quê? Porque eles são feitos em situações especiais, tá? O testamento marítimo, ele é feito a bordo de embarcações nacionais, tá certo? Então, como é que é feito? Alguém que, estando numa viagem, numa embarcação nacional, tenha medo, receio de morrer, o que ela pode fazer? Ela pode ir até o comandante do navio, pedir para que o comandante do navio possa proceder ao registro ali do seu testamento, tá certo? Então, o comandante do navio vai servir como tabelião desse testamento marítimo, desse testamento dessa pessoa que está numa embarcação e está com receio de falecer. Aqui eu faço até dou um exemplo para vocês aqui, um exemplo que está no nosso dia a dia hoje, nesse momento de pandemia, né? Lembrem vocês que há um tempo atrás tinha um navio, salvo engano, no Porto de Santos, estava preso lá com várias pessoas infectadas. Imaginem, nessa situação, por exemplo, é uma situação onde os passageiros poderiam querer fazer um testamento marítimo. Então, bastaria ir até o comandante do navio, fazer o seu testamento ali e o comandante do navio
confirmaria que aquela pessoa se apresentou diante dele para fazer aquele testamento, tá bom? E então, em tempos de coronavírus, aí, de Covid-19, é um exemplo interessante aí para a gente achar que não, é uma coisa muito rara, é muito difícil de acontecer, né? Então, a bordo dessas embarcações, né, como aconteceu há pouco tempo também, né, no começo do ano, em janeiro, lá no Japão, de 2.000 e poucas, 3.000 e poucas pessoas ficarem presas num navio por conta também do Covid-19, por um longo período, tá bom? Então, assim, lembrando só essa situação, se o testador quiser fazer um testamento a bordo de uma embarcação, a embarcação deve ser uma embarcação nacional, tá bom? Testamento aeronáutico, é a mesma situação, pessoal, uma pessoa que estiver a bordo de uma aeronave, e aí aqui, pessoal, a lei ela não faz essa distinção de que a aeronave deva ser uma aeronave nacional. Então, qualquer pessoa que estiver a bordo de qualquer aeronave, né, um brasileiro que estiver a bordo de qualquer aeronave, poderá também se dirigir ao comandante da aeronave para que possa proceder o seu testamento. E aí o comandante da aeronave vai designar alguém para poder ouvir o testador, fazer o testamento e funcionar ali como um tabelião, entre aspas, né, para aquele testamento, beleza? E por último, o testamento militar, que é um testamento também de uma situação especial, onde alguém que esteja a serviço militar brasileiro possa fazer o seu testamento. Pessoal, esse testamento militar é para qualquer pessoa que esteja a serviço militar, seja do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha, tá bom? Qualquer pessoa em serviço militar poderá se dirigir ao comandante da sua unidade para proceder, então, o testamento militar. O comandante da unidade procederá também como ali um tabelião para poder confirmar que aquela pessoa esteve na presença dele para fazer ali o testamento militar. E aqui, pessoal, só uma observação. Esses testamentos especiais, eles devem ser confirmados 90 dias após a pessoa desembarcar, no caso do marítimo e do aeronáutico, ou deixar o serviço militar ali. Por quê, pessoal? Porque como ele é feito em situações especiais, a pessoa que o fez nessa situação especial deverá confirmá-lo numa situação de normalidade. Então, se a pessoa desembarcou, não morreu, ela tinha receio de morrer, mas não morreu, dentro de 90 dias ela deverá confirmar esse testamento. Se ela morrer, o testamento vai valer. Se ela não morrer dentro de 90 dias e não confirmar, o testamento perderá o efeito, tá bom? Tá certo? Então, só para ficar aí registrado essas formas especiais de testamentos, que é bem interessante, tá bom? Pessoal, por último aqui, só uma nota a respeito da execução, do cumprimento desse testamento. Feita essa execução do testamento, esse cumprimento do testamento, ou seja, quando se for cumprir as disposições do testamento, aquelas disposições que o testador deixou no seu testamento, isso é feito pelo testamenteiro, como eu já disse para vocês. É feito, então, por essa pessoa responsável por cumprir essas ordens, essas disposições do testador. E isso, pessoal, não é feito perante o juízo que abriu o testamento, que mandou cumprir o testamento. É feito, na verdade, perante o juízo de inventário, que pode ser um juízo diferente, tá certo? Então, o testamenteiro vai mandar cumprir esse testamento, vai cumprir, aliás, o que o juiz mandou, cumprir o testamento, lá no juízo de inventário. E aí, pessoal, uma coisa interessante, o testamenteiro, ele poderá requerer do juiz que lhe conceda formas de cumprir esse testamento. Então, por exemplo, se uma das disposições de última vontade do testamento era que ele entregasse a sua cachorrinha de estimação para um sobrinho que mora num outro estado, o testamenteiro vai pedir ao juiz para que libere um valor X para fazer essa viagem e entregar a cachorrinha até o sobrinho, tá certo? Ou seja, o testamenteiro ele não vai gastar nada para poder cumprir o testamento. Quem tem que arcar com isso é o espólio. Então, os bens deixados pelo falecido é que devem aí arcar
com os custos para o cumprimento do inventário. Então basta que o testamenteiro peça para o juiz do inventário para disponibilizar o bem necessário para o cumprimento da ordem do testamento, tá bom? E aí vai cumprir conforme a ordem de cada testamento. Se ela levar a cachorrinha para um sobrinho, vai levar. Se é doar um bem para alguém, vai pedir que esse alguém traga os seus documentos para ser qualificado para fazer essa doação, tá certo? E aí tudo isso passa pelo testamenteiro, tá bom? Pessoal, terminamos aqui a nossa aula sobre testamento, espero que tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer situação em relação a essa aula, eu peço a vocês que possam remeter aí ou pelos comentários ou pelo e-mail que vocês já sabem, tá certo? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!